Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. Você que está conosco, seja bem-vindo mais uma vez para a participação deste programa. Conosco, mais um dia, está o pastor Luiz Carlos. Pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Lourenço, nossos irmãos, telespectadores, sejam muito bem-vindos novamente, a todos a paz do Senhor Jesus. Pastor Luiz, nós, no último programa, no último e no penúltimo, a gente vem trazendo esse assunto de Moisés, né? Como todos sabem, o nome do programa é Jesus em toda a Bíblia. Então nós vamos trabalhar as semelhanças, né? A parte onde Jesus está profetizado. E você e eu juntos, com o pastor Luiz, nós vamos meditando, vamos lendo a palavra, ficar sempre a recomendação para nós aplicarmos o nosso coração na leitura da palavra. E Moisés é uma dessas figuras, é uma desses personagens do Velho Testamento, onde aponta para características semelhantes a características de Jesus. E uma das coisas que nós abordamos, estou só fazendo um breve resumo, uma das coisas, pastor, que nós falamos é, Moisés é aquele hebreu, né, que nasce no Egito, mas ele nasce no meio do povo hebreu, mas ele é criado no Egito. Jesus também, né? Jesus nasce no meio do povo hebreu, ele é levado para o Egito. Havia um decreto de morte para os meninos no Egito, assim também como havia um decreto de morte para o período de Jesus. Houve uma estratégia para o livramento, porque Deus tinha uma promessa, havia um projeto na vida de Moisés, assim também como houve uma estratégia na vida de Jesus. E se nós avançarmos muito, uma das coisas interessantes, né, é que a Bíblia não menciona esse crescimento de Moisés. A Bíblia não menciona, assim também como não menciona o de Jesus, né? Jesus, ele aparece ali, logo depois ele é visto na festa, aos 12 anos já instruído, falando, assim como a palavra diz também que Moisés foi instruído, né? Foi muito inteligente, muito sábio em todos os ensinos. E a Bíblia já dá um salto para um Moisés homem, pastor, para um Moisés homem. Eu gostaria de ler um texto, e aí, juntos aqui, os irmãos podem abrir Hebreus 11, 24. Melhor, eu vou ler o 11, 22, que ele é bem interessante. Ele diz assim: pela fé José, próximo da morte, fez menção das saídas dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. 11, 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E aí, pastor, eu passo para o senhor, porque é interessante isso. Jesus é aquele que estava na glória, estava no palácio, mas ele não usurpou isso. Antes ele preferiu descer, ele abriu mão, e Moisés toma essa atitude. E existem características pertinentes que Moisés absorve. Exatamente, pastor Lourenço. É importante também ressaltar aos irmãos, nos episódios anteriores, nós traçamos um paralelo na tipologia de Moisés com Jesus, Sim. A figura dele como o libertador. E agora nós vemos aqui a figura de um Moisés mediador. Maravilha. E nós sabemos que Jesus ele é o mediador, né? Mas é interessante, pastor Lourenço, que aqui nós vamos ver, no capítulo 11 de Hebreus, os versículos 24 a 27, 5 atitudes de Moisés que são importantes dentro desse contexto do chamado profético. E é sempre importante, pastor Lourenço e irmãos, nós lembrarmos que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa e profética. E apta, né? Para discernir e nos ensinar. Então, esse é o objetivo. Então, o nosso assunto é Jesus em toda a Bíblia, em toda a palavra. Então, Jesus é o assunto da Bíblia, é o projeto de redenção. Então, nós vimos aqui, pastor Lourenço, que você, o senhor leu até o versículo 25, mas o versículo 26 e o 27, ele contém 3 expressões também que são importantes. Então, primeiro, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, essa recusa, né,
Jesus veio para os que eram seus, eles o rejeitaram, Jesus, mas ele, de maneira nenhuma, ele era o Salvador, né? Então ele rejeitou o mundo. O inimigo propôs a ele: se prostrado, me adorares. Moisés rejeitou. O Egito não me serve. Então Jesus também rejeitou. Maravilha. Disse assim, ó, o meu reino não é deste mundo, né? Ele recusou. Depois ele fez uma escolha, né? A escolha de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Esse é um detalhe importante. Ele estava com o profético, né? E mais à frente nós vamos ver, pela fé deixou, ou seja, ele deixou o Egito, ele não amou o mundo. E Jesus nos ensinou isso: não ameis o mundo, né? Então ele rejeitou tudo aquilo que ele sabia que era temporal, né? Por um pouco de tempo. Ele usa essa expressão, porque o tempo nosso, ele é escasso. Por isso que nos nossos primeiros episódios, pastor Lourenço e irmãos, nós deixamos bem claro aqui um versículo da palavra que é muito importante e que é a base de toda a nossa meditação, que é João 3,16, né? Que fala exatamente Jesus como o Salvador do mundo e quem crê nele não vai perecer. Então, Moisés estava sob um recurso profético e por isso ele prosperou. E por isso que a igreja prospera, porque a igreja ela está, né, fundamentada no alicerce, que é a pedra fundamental, que é Jesus. E, na sequência, não temeu, né? Ele não temeu, porque ele estava certo de que ele estava dentro de um contexto profético, do qual ele fora ensinado. E ele foi ensinado em casa, pela sua mãe. Então, a igreja hoje, ela é mestra. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de evidenciar e de valorizar o profético, pastor Lourenço. E também, quer dizer, dentro da recusa, a escolha, deixou o Egito, não temeu e ficou firme, né? Então, Jesus foi fiel, e fiel até a morte e morte de cruz. E por que isso é importante? Essas 5 atitudes dele revelam aquilo que é o ministério de Jesus, né? Ele foi homem fiel, fiel até a morte, morte de cruz, foi ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Mas o interessante, pastor Lourenço, é que a recusa só foi possível ele fazer, pastor Lourenço, à medida que ele fez uma comparação de valores. Eu gostaria que o senhor brevemente contextualizasse para nós aqui essa comparação de valores, porque o profético é atemporal, né? Mas aquilo que é histórico fica, né? E muitos às vezes se prendem ao histórico e se esquecem que a tipologia, a figura de Jesus aqui era profética. E dentro dessa sua fala, pastor, o mundo, a palavra diz assim que o evangelho é loucura para o homem que perece. O homem não consegue entender. Ou seja, aquele que perece é aquele que não está em Jesus. Não está em Jesus. Ele está perecendo. Ele está perecendo, porque Jesus ele é de eternidade em eternidade. E nós estando em Jesus, Jesus até diz isso, né? Jesus, aquele que estiver em mim. E que foi a mesma mensagem de Noé também, depois retratada. Mas assim, nós que estamos hoje, fazemos este comparativo todos os dias. Assim como Moisés, ele amou mais, ele, como Hebreus diz aqui, ele preferiu ser maltratado como povo de Deus do que estar no palácio e levar aquele nome. E o pastor disse bem, assim como Jesus, ele preferiu exercer o ministério revelado, o chamado do Senhor, do que aceitar as propostas que o mundo, que o opositor, que o adversário havia feito a ele, ele optou por isso. Essa é a escolha da igreja como corpo de Cristo hoje. Então, as aflições do tempo presente que nós sofremos, que Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo com aquele corpo sofrido, das jornadas, das caminhadas, um corpo de embates. Moisés foi o mediador, como o pastor disse, com aquele perfil
que o Senhor o havia dado. Então, quando Moisés, um dos textos que nós vamos ler depois em Êxodo, pastor, relacionados a esse episódio, uma das coisas que Moisés fala assim, Senhor, como que eu vou me identificar a ele? Né? Por quê? Porque Moisés já era um senhor de 80 anos. Exato. Então, não tinha parecer de grande rei, não tinha parecer de grande poder para afrontar Faraó, para deixar claro que ele havia ido lá fazer a mediação e libertar o povo. Não tinha. Assim como Jesus também não tinha parecer nem formosura. Você vai se apresentar como? Né? Então, quando Jesus se apresenta, a palavra do Senhor é o que muda todas as coisas. E foi a palavra de Moisés que levou o povo a ter a vitória. Então, a escolha de Moisés em optar pelo plano profético foi a escolha de Jesus e é a escolha da igreja hoje, porque nós, estando em Jesus, fazemos as melhores escolhas. Muito boa essa colocação. Interessante, pastor Lorenzo, queridos irmãos, nós observamos aqui a expressão ele recusou e escolheu sofrer. Na verdade, essa expressão sofrimento, ela na verdade, ela está relacionada à provação. Assim como Jesus, quanto mais era espremido, mais exalava como mirra o seu perfume, a igreja, quanto mais ela é provada... Nós somos ramalhete de mirra para o Senhor também, mas e o Senhor para nós. O valor exala. É o ouro que, quando é levado ao fogo, né, mais depura o seu valor. Então, a igreja provada. E a fé, ela não é declarada, ela é provada. Então, a igreja, ela cresce à medida que a sua fé ela é provada. E foi exatamente isso. Os obstáculos que foram colocados ali, naturalmente, e que foram discernidos por Moisés e discernidos também profeticamente pelo Senhor Jesus, são os mesmos que a igreja hoje, né, evidencia na sua jornada. Então, ele fez uma recusa após ele, com muita sabedoria e discernimento, fazer uma comparação de valores. Sim. Pastor Lourenço. Então, o sofrimento aqui, na verdade, ele vem de uma relação da igreja com o Senhor Jesus, escolhendo ser maltratado com o povo. Mas, na verdade, o mundo nos vê assim, mas nós entendemos diferente. Portanto, há um texto na palavra do Evangelho de Lucas que diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Então a igreja, mas, pastor, viveu o profético. Dentro desse gancho, eu vou ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo 3, diz assim, né? 3,9, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O chamado do Senhor ali para os diáconos, né? E nós temos diáconos que participam conosco nos programas, nós temos os obreiros que estão no nosso meio, nós passamos pelo diaconato. Antes sejam provados. E a palavra nos ensina, eu li um dos textos, mas nós temos outros textos que dizem assim, olha, você está sendo provado para ser aprovado. Mas eu fiz questão de ler esse, porque se forem irrepreensíveis. E esta condição, ela vale para todos nós que somos crentes. Jesus era irrepreensível. Muito bom. Jesus, ele venceu batalhas, Jesus, ele venceu guerras, Jesus, ele se encontrou, né? Eu vou usar uma outra palavra, ele se encontrou com fariseus, ele se encontrou com religiosos daquela época, homens que perseguiam ele, e ele era irrepreensível, porque guardava o mistério. Então, pastor, Moisés, ao se colocar diante de Faraó, ao se encontrar com ele, Moisés era irrepreensível, porque o Senhor era com ele. Eu sou. O eu sou me enviou. E assim, é interessante porque nós vamos lendo essa decisão dele, né, em Hebreus, como a palavra diz. A gente vai voltar lá para a gente ler no Êxodo, mas você vê um homem que ele tinha tudo e ele recusou e disse, não, eu tenho uma identidade. Ele tinha uma identidade, assim como nós, assim como a igreja. E foi muito importante a sua abordagem sobre essa questão da provação. Por quê? Porque nós somos servos de Deus e o mundo, as pessoas aí fora, eles querem dizer assim, olha, já que você é crente, você não podia ter problema nenhum, né? Você não podia passar por embate nenhum.
Mas você e eu, nós juntos, nós vamos participar aqui, pastor, e nós vamos conseguir transmitir para os nossos irmãos, que não foi fácil a saída do Egito. De forma alguma. Houveram embates, mas houve uma obediência, houve uma palavra entregue, houve uma doutrina sendo seguida, e assim é o cenário da igreja hoje. Exatamente. E Jesus, no seu ministério, 3 anos de ministério, nós vimos um Jesus que operou maravilhas, mas estava formando uma igreja fiel. Enquanto Moisés, estabelece a lei, nós vamos avançar ali, mas Jesus estabelece a graça, os dois, com extrema importância. E a grande vitória é, o povo saiu do Egito, e eu e você também saímos do Egito. Nós não estamos, quando a gente usa essa expressão Egito, porque em alguns aspectos, nesse momento, quando você compara os dois momentos, o povo de Deus estava escravo no Egito. Então, eu e você, antes éramos escravos do pecado, mas por causa de um libertador, que é Jesus, nós fomos libertos. Mas antes, como foi o início do programa, o pastor disse, houve uma mediação. Foi necessário um mediador. E Jesus é esse mediador entre Deus e os homens que nos dá a oportunidade de sairmos da condição de escravos. E pastor, pegando um gancho ainda na sua fala, quando o senhor aqui em Hebreus, o senhor disse assim que ele, não temendo a ira, ficou firme, como vendo o invisível. O senhor leu o verso 27. Como vendo o invisível. Ele ficou firme. Não vendo nada. Não tinha nada na frente dele. Como vendo o invisível. Isso é fé. Isso é fé. Mas ele teve uma experiência com a sarça ardente. Ele teve uma experiência com a revelação. E o que mantém os crentes desta obra, pastor, firmes, é a experiência com a revelação. Por isso que há poucos instantes eu disse assim, o evangelho é loucura para o homem que perece. A revelação para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Muito bom. E o Senhor disse isso de forma clara, homens firmados na rocha. É um Jesus que no seu ministério, ele disse assim, vamos encontrar com Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte. É para a vida. E ele opera um milagre e ressuscita Lázaro da morte. As pessoas viram Lázaro morrer, mas Jesus sabia que ele seria ressuscitado. Moisés, na decisão que ele tomou, ele sabia que Deus era com ele. E assim é a decisão da igreja fiel hoje, pastor. Exato. Interessante, pastor Lourenço, porque a recusa foi a primeira expressão dele, a segunda a escolha. Podemos dizer que a recusa e escolhas são coisas que andam juntas, se por um lado entender que a recusa, como o senhor bem colocou, for algo difícil, a escolha foi algo mais difícil ainda, uma vez que ele estava recusando ali o palácio, o trono, tudo aquilo que ele aprendeu, abdicando daquilo que ele havia aprendido para ser, instruído para ser, até mesmo um faraó, mas ele entendeu que tudo aquilo era temporal e que Deus tinha algo maior para o seu povo, Inclusive, ele iria romper, depois com o Egito. Então nós aproveitamos aqui duas expressões, que foi exatamente a recusa e a escolha, e no próximo episódio nós vamos então discorrer sobre o fato de ele ter deixado, como que ele rompeu com o Egito, não temeu e ficou firme. Nós vamos fechar esse ciclo, vamos deixar para o próximo episódio. Amém. Amém? Maravilha. Nós agradecemos aos irmãos, estamos juntos. Pastor Luiz, Pai do Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Amém. E vamos encontrar o nosso povo. Amém. Queridos, a todos a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor.